Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Arena. Eu tava com saudade de você, viu? Tô por aqui, minha parceira Bianca Barreto tá de férias, mas já ela tá de volta por aqui. E deixa eu te falar uma coisa, quero te entregar o segredo do sucesso. Uai, Michele, que conversa é essa hoje? É isso mesmo, estou com 2 profissionais aqui junto comigo que vai falar um pouquinho sobre a chave do sucesso. Eles trabalham com atletas de alta performance no Brasil e nos Estados Unidos, focados ali em montarias em touros. Porém, esse bate-papo é para você que também é empresário, dona de casa, você que quer trabalhar, saber a força da sua mente e do seu corpo também. Então fica comigo que vai ser muito legal o bate-papo hoje. Vou começar falando oi pro Renan Camilo. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Michele. O Renan que trabalha com a parte física dos atletas, né, Renan? Sim, eu faço a parte física, a preparação específica para o atleta de rodeio e a análise técnica de montaria. Uau, a gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouco como funciona isso. E Vinícius Alves aqui conosco também. O Vinícius que é o homem da mente. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia, Michele, tudo bem? Vamos lá, para esse bate-papo sobre mentalidade e rodeio. Quando a gente fala de alta performance, independente de qual seja a área que a pessoa vá atuar e trabalhar, a gente sabe que a consciência corporal e a consciência mental, elas andam juntas. E quando a gente encontra, né, o equilíbrio entre essas duas coisas, tá aí o segredo do sucesso. Então, por isso que eu falei para você ficar aqui, que esse bate-papo vai ser demais. Bom, vamos começar falando um pouquinho. Eu sei que vocês são apaixonados pelo rodeio, mas isso já vem desde criança? Renan, você nasceu em que cidade? Eu nasci em Votuporanga, São Paulo, e já venho com rodeio desde os 13, 14 anos já. 13, 14 anos, deixa eu puxar aqui o microfone um pouquinho, quem sabe faz ao vivo. Então, e você já montava em touro nessa época? Pegava uns garrotes lá no fundo da querência, já montava? Comecei montando, né, como todo peão, bezerro, brincando com garrote, e aí logo depois a gente já foi pro lado mais profissional. Ali na minha cidade tinha o Moacir Espinosa, que é um grande tropeiro, né, onde a gente foi inserido aí nesse meio do rodeio. Você foi cria, então, do Espinosa. Olha que legal. Thiago Diogo de Faria, Moacir Espinosa, a gente foi criado com esses caras aí. Que coisa boa, hein, Vinícius? E você, conta pra mim. De onde você nasceu? De onde veio essa paixão pelo rodeio? Eu sou natural de uma cidade chamada Nova Esperança, no interior do Paraná. E desde os meus 13 anos, eu envolvido no meio do rodeio, eu iniciei uma carreira como locutor. O Pedro Haddad, lá de Nova Esperança, ele promovia rodeios na cidade. E ele fez o convite para fazer rodeio de carneiro, rodeio mirim, e como eu sempre gostei de rodeio, foi despertando algo em mim. Eu consegui trabalhar isso daí durante um período da minha vida. Não foi muito tempo, mas eu senti aquele gostinho, né? O carrapato do rodeio. Foi aí que nasceu a paixão. Exatamente. E tinha muito também, acho que vocês vão concordar, hoje já mudou um pouco, mas tinha a tradição na nossa época, né? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, de esperar a festa da cidade, né? O rodeio, todo ano tinha. Sim. E todo o mundo cartaz, né? Aquele cartaz, quem são os profissionais que vão vir, acho que tinha muito disso. Hoje as pessoas ainda ficam de olho na grade artística e tal, mas eu acho que a nossa época era, quem que é o peão que vai vir montar, sim, né? Com certeza. Que boiada, que tropa que vai pular. Exatamente. Era assim também com Nossa, vocês? A gente, antes de começar o evento à tarde, né, a nossa brincadeira era ir no fundo dos bretes à tarde, entrar dentro da arena, esperar, né, você tá ansioso pra festa de noite. Comprar roupa pra festa. Roupa. Que legal. Isso era uma semente que o rodeio plantou na gente. Né? E na escola? Como que foi, Renan, na escola? Eu pra cooperar mais, né, eu estudei no Colégio Agrícola também de Mirassol também. E ali a gente, né, tinha outros meninos ali que estudavam também, meus amigos de sala, né, mando um abraço também para eles que vão estar todos assistindo. E era só rodeio, 100% rodeio na cabeça, né? Vocês comentam aí, conta pra gente como é que o Renan era, tá? Que a gente vai divulgar aqui, ó. Não tá escondido no gato da escola. E você, Vinícius, como que você foi na escola? Como foi essa parte da adolescência? Você foi um menino tranquilo? Foi tranquilo. E durante a minha adolescência, eu me mudei para Inglaterra. Ai, eu fui morar na Inglaterra com 17 anos. Foi onde eu interrompi minha carreira de locutor. Isso. Lá eu fiquei 5 anos, morei na Inglaterra durante 5 anos. E naquela época, diferente de hoje, que a gente tem, né, acesso aí a rodeio na palma da nossa mão, não tinha. E eu brinco que eu saí do rodeio, mas o rodeio não saiu de mim nessa época. Você morou em que parte da Inglaterra? Qual cidade você foi? No país de Gales, numa cidade chamada Cardiff. Legal. Que foi muito legal, foi uma experiência
única na minha vida. Eu brinco que foi a minha primeira faculdade. Imagino, com 17 anos, você mudar para um outro país, né? Você foi sozinho? Isso. Não foi uma faculdade acadêmica, mas foi uma faculdade da vida. E foi muito bacana esse período porque me moldou. E enfim, foi bem, bem bacana. Eu costumo dizer, eu acho que vocês vão concordar comigo, você que está em casa também, que viajar é a única coisa que deixa a gente mais pobre com dinheiro, mas mais rico em cultura. Porque quando você sai da sua zona de conforto, do seu país, que você chega... Você começou a tomar o chá das 5 lá na Inglaterra? Que você chega numa nova cultura, a nossa cabeça abre, né? A gente começa a ver as coisas de uma outra forma. Acho que todo mundo tinha que ter direito a viajar, assim, conhecer outras experiências, outras culturas. Sem dúvida. Com certeza, uma experiência Isso é demais, né? Verdade. Bom, legal. Você é casado, Renan? Sou casado. Há quanto tempo? Tem 8 anos já de casamento. Conheceu sua esposa como? Conheci minha esposa após uma lesão que eu tive do rodeio, né? Tive uma lesão que me impediu de montar, por isso que eu fui para a parte, né, acadêmica, né, pesquisar sobre o rodeio. E nesse tempo que eu estava lesionado, eu acabei conhecendo ela. A gente frequentava, né, a mesma igreja. Como que é o nome dela? Ticiane. Ticiane. A gente E a Ticiane gosta de rodeio também? No começo não gostava, ela veio de Jundiaí, né? Era totalmente de uma realidade diferente. E hoje vive o rodeio na pele comigo, né? A gente tá nos Estados Unidos junto. Gostoso. E ela tá tendo essa vivência. Ah, legal. E ela tá aqui no Brasil agora? Ela tá no Brasil. Ela veio te acompanhando. Veio me acompanhar também. Legal. E você, Vinícius? Sou casado com a Débora. Beijo pra você, minha maravilhosa esposa. Sou pai do Marcos Vinícius e do Felipe, dois anjos na minha vida. Um tem 5, né? Um tem 5, outro tem 7. E assim, um homem muito família, né? Então, é tudo por eles, na verdade é isso. Eu acho que isso é importante, a construção da família. E edifica, né? Com certeza. Quando a gente tem motivo pelo qual levantar e lutar, eu acho que isso que dá combustível pra gente. E família, eu acho que é muito disso. Sim, a gente não pode pensar só na gente, a gente tem mais alguém pra pensar, esposa, filhos, acho que isso faz a diferença, né? Totalmente diferente, é a nossa base, né? A base pro atleta, a base pro profissional, é o que nos impulsiona, né? Renan, quando você se lesionou, que você deu essa virada de chave, parou de montar em touros e foi mais pra parte técnica mesmo, foi aí que você conheceu o Vinícius? Não, eu conheci o Vinícius faz quanto tempo, Vinícius? A gente já 3 anos. Há 3 anos. 2023. 2023. Quando eu me lesionei gravemente, né? Uma fratura na perna, né, enfim, teve várias decorrências que teve. E aí eu resolvi, né, buscar a parte acadêmica, né, para ser... Na época não tinha, vamos colocar aí, há 13 anos atrás, 14 anos atrás, né, o rodeio não tinha alguns tipos de coaches, né, que poderia trazer um atleta a voltar, né, e eu fui pesquisar sobre, né, porque sempre amava o esporte, vi o esporte na pele. Então aí que eu comecei a se aprofundar, né, e ver métodos, estudar métodos para trazer isso para dentro do nosso esporte. Qual foi a sua formação? Você foi para a faculdade, foi estudar onde? Sim, eu sou formado em Votuporanga, né, na faculdade Unifev. Cursei o curso de bacharel em Educação Física, voltado para a parte do treinamento esportivo. Tenho formação também na American Academy de Boston também, que é a formação de personal trainer nos Estados Unidos. Olha que chique, gente. Tá vendo? Quiropraxia, sou formado também, tenho curso de quiropraxia, curso de reabilitações de lesões, que a gente fez essa integração para poder estar trabalhando com os atletas. Legal. Deixa eu só te dar uma informação. A hora que acabar aqui, a gente tem uma fila de pessoas aí, tá? Que vai precisar de uns ajustes. Brincadeiras à parte. Vinícius, que todo mundo fala isso, né? Quando você fala. Tá com uma dorzinha aqui, ali. Isso aí. Vinícius, e você? Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Eu tenho um primeiro negócio que não é a área do coaching. E desde 2018 eu venho me dedicando para esse mundo do desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento pessoal que a gente chama é algo que começa com você e depois vai expandindo as outras áreas. E em 2023, no começo de 2023, eu fiz uma formação no Instituto Jerônimo Temer, no IGT, a formação em coach criacional. E lá a gente leva a bandeira do coach levado a sério. O coach levado a sério é você se importar com o outro, é você perguntar as perguntas corretas no momento correto e você não julgar.
Então, essa é a base do coach criacional. E desde 2023, eu venho atendendo e trabalhando com os atletas aí do altíssimo rendimento no esporte rodeio. Legal, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. E vocês vieram para o meio, o rodeio, ele teve uma crescente muito grande nos últimos anos. A gente vem acompanhando e vendo essa evolução de perto, né? Eu tô vendo muita coisa mudar. Mas é relativamente novo ainda o que vocês fazem no Brasil. Nos Estados Unidos, que já tem uma cultura diferente da nossa, isso já acontece há algum tempo. Como foi implantar isso aqui no Brasil? A gente está falando de 13 anos atrás, Sim, no seu caso, sim. um ex-atleta que se Sim. lesionou. Naquela época, ainda talvez eles não levavam tão a sério o lance da consciência física, de ter que se cuidar, de tratar de uma lesão com um profissional ali, né? Mas eles não tinham essa preocupação que tem Sim. hoje. Como foi, Renan? O nosso esporte no Brasil, né, Michele, ele é muito assim cultural, né? A diferença um pouco do esporte para os Estados Unidos, que ele é mais esporte de alto nível, e a gente vem do nosso rodeio, né, que ele é mais cultural. Então, vamos falar 13 anos atrás, né, a gente não se falava, né, na tecnologia, na reabilitação, no tratamento, em alternativas que pudesse trazer esse atleta para alto nível, né? Porque ele já veio do homem rústico do campo, né? Cara, eu vi muito peão, ele mesmo se curando ali, Isso. e tirava sangue dele mesmo, aplicava, e mesmo passava o tape ali, e tava ali, eu vou botar meu ombro no lugar, vem cá, ajuda os amigos, sabe? E Muito hoje rústico. é muito rústico Muito mesmo, bruto, rústico e sistemático. Era bem isso, né? Era bem isso. E eu, né, pela criação que eu tive ali, né, no meio, né, com o Moacir Espinosa, um abraço para ele, um grande tropeiro da nossa cidade. O Thiago Diogo também tinha chegado do Netoger, morava, né, no Netoger, tinha chegado ali, montou muito tempo no Top Team Cup também, né? Então eu tive uma escola, né, de profissionais de alto nível ali, que eu sabia que a gente teria algumas dificuldades culturais para quebrar um pouco dessa rusticidade e trazer as informações que levaria a longevidade para esses atletas, né? Então foi difícil essa transição de você apresentar um produto novo para um peão rústico, para ele acreditar e ter a certeza que isso poderia ajudá-lo, né? Ou atrapalhá-lo. Então, foi uma barreira muito grande, mas graças a Deus que vem evoluindo, né, e vem melhorando a performance, vem colaborando na longevidade do atleta dentro do esporte. Eu acho que o físico e a mentalidade dos nossos atletas hoje tem ajudado muito para a gente se tornar o que a gente se tornou lá fora. Referência. Os melhores do mundo. A gente vai falar sobre isso, da parte mental daqui a pouquinho. Ó, eu vou pro intervalo rapidinho, mas eu já volto pra gente continuar esse bate-papo aqui com esses dois profissionais que são demais. Estamos de volta com o Pod Arena, recebendo, dois astros aqui, dois meninos que fazem a diferença da vida dos nossos atletas de alta performance, trazendo pra você também o segredo do sucesso. Se não estava acompanhando o nosso programa, se liga, fica aqui que tá bom demais. E pra você que estava acompanhando, eu sei que você está ansioso. Eu estava citando que os nossos brasileiros, né, somos os melhores do mundo em montarias em touros hoje, e a gente conquistou isso com muito mérito e também mudando a mentalidade, a consciência corporal, a consciência física dos nossos atletas que saíram daqui de uma cultura totalmente diferente, chegaram nos Estados Unidos e viram que eles iam ter que aprimorar isso. E vocês são dois grandes responsáveis que enxergaram isso também e hoje ajuda aí atletas de ponta. Vinícius, vamos falar um pouco disso. Quando você começou o seu trabalho aqui no Brasil, você enfrentou alguma dificuldade? Olha, Michele, eu costumo dizer que a gente se coloca à prova, né, nos momentos difíceis. Lá vem o motivacional, ninguém falava isso? Exatamente. E na grande realidade, a ideia, né, é até a pessoa entender, né, o profissional entender, o atleta peão entender que tudo é oriundo do que ele pensa, do pensamento dele, né, e aquilo que ele pensa é o que ele vai ser, aquilo que ele é o que ele faz, e o que ele faz é o que ele tem. E esse ciclo ele se repete de uma forma muito, né, incisiva na vida da pessoa, né, até a pessoa, né, o pessoal entender isso. Sim, houve uma barreira muito grande e hoje em dia, né, a gente vem trabalhando com pessoas, com peões que estão, né, no top 35 da Unleash the Beast, né, juntamente com o Renan, e vem sendo quebrado essas barreiras. E eu sempre digo que o propósito, né, a minha missão
é ajudar o rodeio, né? E eu escolhi o peão, o atleta, para fazer isso. Porque se você, né, tem um atleta, um peão, tendo nota 90, ganhando mais dinheiro para ele e para a família dele, lotando as arenas com mais gente, o que acontece num todo? O esporte se beneficia, a indústria se beneficia. Então, houve sim bastante barreiras e a gente vem caminhando, a gente vem quebrando elas, né? Com a mentalidade certa, a gente vem ajustando isso daí e fazendo aí uma história dentro do esporte. Na teoria, o que a gente está conversando aqui parece ser muito fácil. Mas colocando isso em prática, porque não depende só de vocês, né, Hanan? Sim. Quando você está ali para recuperar um atleta, você depende dele também. Com certeza. Se ele vai repousar, se ele não vai beber, se ele não vai para a noite, se ele vai fazer o que você está pedindo, ou se ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Com certeza. A partir do momento que entra um profissional na jogada, para o seu trabalho ter resultado, você depende dele também. Com certeza. O atleta, né, por si, o atleta de rodeio, ele tem esse espírito selvagem, né, esse espírito indomável. E isso é em qualquer parte do mundo, né, qualquer competidor realmente assim de alto nível da montaria em touros. Então, ele ter esse tipo de aceitação, né, dar credibilidade para aquilo que a gente passa de informações para ele é crucial. Né? E tem acontecido muito isso com essa nova geração de atletas, né? Alguns atletas também mais antigos também que são adeptos, né? Essas informações que a gente vem trabalhando tem dado muito resultado. E isso quem tem a ganhar é o próprio atleta, porque ele sem lesão, como o Vinícius disse, ele tem uma performance melhor. Se ele tem uma performance melhor, ele automaticamente ganha mais dinheiro. Tem uma longevidade maior dentro do esporte, vai se aposentar mais tarde, né? Que é o que todo mundo que gostava de ter, né? Quisesse ter, montar mais tempo. Então, hoje, as informações, a ciência, a tecnologia... Ser um Ednei Caminhos da vida. Né? Então, acho que se o atleta tiver esses pilares psicológico, né? Físico, né? Espiritual, tem tudo para ele quebrar as barreiras, né? Que foi barrado lá atrás, o atleta se aposentava com 30 anos. Hoje, um atleta, a gente tem aí em alto nível o João Ricardo Vieira. 41 anos. Um cara extremamente dedicado, voltado para o esporte. João Ricardo... Eu posso falar porque eu vi os bastidores da carreira dele no Top Team. Uhum. Ele sempre foi um atleta que se preocupou ali com aquecimento. Sim. Ele sempre teve essa consciência corporal. A parte mental dele eu não sei como era, como ele trabalhava para aguentar a pressão dos 8 segundos ali. Uhum. Porque a gente sabe que é um momento que eles querem ficar reclusos, alguns fazem oração, outros... Inclusive é uma curiosidade que eu quero te perguntar daqui a pouquinho. Mas o João Ricardo, ele já tinha essa pegada nova dessa galera. Sim. De não, eu preciso cuidar do meu corpo, não via ele bebendo. Então acho que isso ele sempre... O Michele... resultado tá aí, né? Exatamente. E o João Ricardo foi muito importante também na minha vida, né? Na minha chegada ali nos Estados Unidos, João Ricardo Vieira, Luciano de Castro, Eduardo Parecido, né? O João Ricardo foi um dos atletas que vestiu a minha camisa e falou, olha, galera... Que legal. Né, isso é importante, né? Esse conteúdo que ele tá trazendo, essas informações é muito importante, vamos aceitar. Então, ele foi um dos primeiros a vestir e tá aí montando até em alto nível hoje, um cara muito dedicado, excepcional. Um abraço para ele também. João Ricardo, um abraço para você e para sua família, admiro muito ele também. Você acha que você teve que sair do Brasil para ser reconhecido aqui? Acho que sim, Michele. Isso foi um dos pontos que eu tinha em mente, que eu tinha que chegar no topo da montanha para depois descer a avalanche abaixo, né, para trazer para o Brasil. Então, eu sabia que o alto nível era nos Estados Unidos, eu tinha que chegar lá para poder ter os olhares do Brasil voltado para lá, para poder reconhecer meu trabalho, né. Então, aí foi uma grande jornada até lá. A gente já até tinha outros profissionais brasileiros lá atuando, trabalhando nessa parte física, né? Que não atuaram aqui no Brasil, tiveram que ir para os Estados Unidos para fazer essa parte física. Alguns doutores daqui que foram para lá. Eu acho que teve um brasileiro, né? Que foi, acho que o Dr. Reinaldo, se eu não me engano. Ele teve essa experiência, essa participação, né, dentro dos Estados Unidos. Se ele estiver me ouvindo, um abraço para ele também. O Dr. Reinaldo, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, tá? Na minha cabeça agora, puxando assim na memória, é um dos primeiros profissionais que eu lembro aqui no Brasil, ali em Barretos, no fundo dos Bretes. Uhum. Porque até tinham os profissionais, mas é aquela coisa de ter que, né, se provar e a pessoa entender que tem que estar ali, é importante. Sim. Então, eu me lembro disso. Agora, um mental coach é a primeira vez que eu vejo dentro do rodeio. Talvez nos Estados Unidos já tenha, né, grandes nomes, mas aqui no Brasil eu não conhecia alguém que trabalhasse somente
com o rodeio voltado para esse nicho. Pois é, nós somos pioneiros no Brasil, né, na parte de mentalidade e alta performance. Né, nos Estados Unidos já existe isso, né, um mercado mais maduro, né, um mercado já mais estabelecido, tanto no rodeio como na profissão de coach também. Né, lá já é normal, né, você fala, você é um coach, a pessoa pergunta, coach de quê? Né, que as outras áreas, né, várias áreas, né, coach de carreira, coach de liderança, coach de emagrecimento, um mental coach de bull riders agora, né, existe. Então, no Brasil. Então, sim, somos pioneiros, estamos... quando eu digo estamos, eu gostaria que vocês entendessem que a Cowboy Up, que é a empresa que o Renan fundou lá atrás, a gente tem esse papel de trabalhar em conjunto, de trabalhar multidisciplinar. Legal. O atleta tem o pilar, né? A gente fala muito dos 4 pilares da montaria. Né? O pilar da espiritualidade, o pilar da técnica, o pilar do físico e o pilar mental. Esses pilares, eles precisam estar em total equilíbrio. Quer dizer que a todo momento o atleta vai estar em equilíbrio? Não. Mas a ideia é que ele esteja o máximo desse equilíbrio possível. Quando ele estiver em equilíbrio, aí sim a alta performance está acontecendo. E quando a gente Cowboy Up, o nome Cowboy da Up. Legal. Exatamente. Legal. Quando a gente olha a mentalidade e o físico, eles estão atrelados, eles estão juntos, eles estão caminhando lado a lado. Porque você pensa, né, o oponente do cowboy, ele, né, 10, 15 vezes a massa corpórea do atleta. Então o cara tem que chega a ser injusto, né? Se a gente for pensar bem, é um negócio louco demais. É louco demais. Então você pensa, a mentalidade do atleta, do peão, ela tem que estar 100%. E aí é onde a gente entra, né, trazendo técnicas, trazendo uma metodologia, na verdade. Uma metodologia que existe, desenvolvida pelo IGT, e a gente replica com os nossos clientes. Então, é algo, não é pensado aleatório, é algo neurocientífico e com base que foi testado já várias vezes, né? Então, é bem bacana o que a gente vem desenvolvendo. E a Cowboy Up, vocês têm um lugar que atende, vocês fazem, personalizado, mas é online, é presencial, é os dois, como funciona? Conta pra gente. Quando eu tô de férias no Brasil, né, a gente abre para cursos, né? Na nossa região, onde a gente vai atender ali o atleta na prática mesmo. Você virou o rei de Votuporanga agora, né? Agora você falou, você foi lá para os Estados Unidos, conseguiu provar que você estava certo ali, voltou, chega fazendo sucesso em Votuporanga. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento, né, dos atletas, principalmente dos atletas aqui no Brasil, de atletas iniciantes, intermediários, avançados. E quando a gente vem, então a gente consegue ter essa escola na prática, né, colocando todo em trabalho em conjunto com o Vinícius, toda a parte psicológica, toda a parte física e técnica, mas a gente também atende online também, a gente tem essa assessoria aberta online para atender todos os estados do Brasil também. Legal. E lá no Paraná, Vinícius, atende bastante? Sim. O meu modelo de negócio é 100% online. A gente está presente nos cursos e eventualmente no workshop quando o Renan traz, mas o meu trabalho ele é 100% online. O treinamento, ele dura em torno de 8 a 10 semanas. E aí é individual, né? Eu trabalho eu e o peão. E ali em torno de 1 hora no máximo, né? Via online. E ali a gente, né? Eu brinco com eles que é uma conversa de fundo de brete. O mental coach, ele tem que ser meio que um psicólogo também, né? Você tem que pegar uma situação, analisar, entender. Porque às vezes o peão ou a pessoa coloca umas travas mentais ali, você tem que saber o que tá rolando para você destravar isso. Não é fácil. Não é fácil. Algo muito importante a ser mencionado, né? E até desmistificar. O trabalho de um mental coach, ele não é o trabalho de um psicólogo. Né? A gente não pode adentrar nessa área. Esse é o coach levado a sério que a gente tanto levanta a bandeira. Porque o trabalho de um psicólogo, ele pode olhar traumas, alguma coisa de passado, e o nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é pegar a pessoa, conversar, entender o momento, e definir uma meta, definir um objetivo. Fazer ela focar naquilo. Fazer ela focar e pensar no futuro, né? Sim. O passado talvez vai ter interferência, mas a gente não vai olhar.
que a gente vai focar? Se precisar, encaminha, né? Exato. Vamos dizer assim... Você tem que aprender a identificar isso também, isso, né? Esse feeling de você, opa, aqui não é eu, aqui não é comigo. E é difícil, porque às vezes a pessoa se abre, né? Às vezes conta coisas que não é com a gente acolhe, e daí, eventualmente, fala, cara, né, já pensou, né, em procurar uma ajuda profissional nesse sentido, não tem vergonha nenhuma nisso. Isso é importante, porque às vezes a pessoa, ela ainda não teve essa sacada que isso pode mudar também, porque se você precisa de um corpo sadio, uma mente sadia também. Então, se tem algumas travas, a ajuda de um outro profissional também. Exato. Você tem que saber identificar. Então, você tem que fazer uma leitura completa da pessoa, olhar para ela e entender e fazer ela focar em algo. Acho que essa é a coisa mais difícil. Você encontrou o segredo do sucesso, literalmente. Vinícius, já vou te fazer mais uma perguntinha. Tá gostando da conversa em casa? Tá bom demais, né? Ó, vou pro intervalo rapidinho e eu já volto. Estamos de volta no Pod Arena com um super bate-papo aqui com dois profissionais incríveis, né? Renan Camilo e também o Vinícius tá por aqui. Eu tinha feito uma pergunta para ele e a gente vai dar essa continuidade. Você cuida ali, digamos, da motivação da pessoa. Você ensina ela a ter foco. A motivação é um negócio complicado, porque não é todo dia que a gente tá motivado. Como trabalhar com as pessoas e não fazer elas desistirem dos seus objetivos? Ótima. Qual é o segredo? Ótima pergunta, ótima dúvida. Eu vou usar isso pra mim, assim. você pode usar pra você em casa também. Perfeito. Vamos de dica bônus aqui, então, né? Bom, questão da motivação. Quando a gente fala em motivação, é um motivo para a ação. Então, como motivar o atleta, o peão? Pensando aqui no mundo rodeio, nos profissionais que a gente atende. É muito individual de cada um e como cada um se motiva. Mas a base é você colocar aquela pessoa em movimento, né? Você trazer algo, uma ação. A gente chama dentro do treinamento de EPP, Evolução Pessoal Permanente, que é uma ação que esse profissional vai se comprometer a fazer nos próximos 7 dias. Vamos supor... Você coloca metas. Exatamente. É uma pequena meta que ele vai se comprometer a fazer com ele mesmo, né? O profissional, o mental coach, vai perguntar qual é a pequena ação, qual é o pequeno movimento que você vai fazer durante esses próximos 7 dias. Aí ele vai falar o que ele bem entender, fazer uma oração ao acordar... enfim, academia, fazer dieta. E o bacana, porque aí é onde entra a multidisciplinar. Multidisciplina. A multidisciplina. Né? Muitos dos casos, a pessoa, não é que ele não está indo bem, é que ele não está com a agenda dele organizada. Eu vou colocar na minha agenda que eu vou treinar na academia com o Renan a tal hora. Essa vai ser uma ação que ele vai fazer e ele vai completar essa ação e ele vai se motivar. A minha próxima ação vai ser ter tempo de qualidade com a minha filha para brincar com ela no meu rancho. Tal hora. Aí aquilo lá, ele vai lá e completa aquela ação. Aí ele se motiva com aquilo. Por quê? Porque ele acabou de realizar algo que ele se comprometeu. A organização é extremamente importante, né? Sem dúvida. E essa motivação, né? Às vezes o atleta chega... né? Vinícius, tô precisando, não sei o que, quero parar em boi. E a gente faz essa conversa e tudo. E às vezes o que ele quer é ter tempo com a família. Tempo de qualidade. Não tá ali pensando no rodeio, mas é ter tempo de estar lá com a família dele, com a filha, com o filho dele. E a gente consegue, de alguma forma, né, com a metodologia, organizar essa agenda. Você ajuda eles a organizarem, a organizar o tempo. Tempo de qualidade. Isso. A rotina da pessoa. A gente ajuda, né, de uma forma muito prática, o atleta, o peão, a pessoa que estiver fazendo o treinamento, a saber qual o seu próximo passo. Porque muitas das vezes, né, o Renan sabe bem disso, a pessoa ela tá naquele, tô fazendo, eu vou na academia, eu volto, aí vai para rodeio, come errado, dorme mal, toma energético, não sei o que. Aquilo lá, ao final do dia, vai minando a energia da pessoa.
E o que a gente quer é que a pessoa esteja confiante para a hora que ele precisa, que é os 8 segundos do trinco da porteira. Então, a gente fala muito disso. Fora da arena, interfere diretamente dentro da arena. Tudo. Como você vive, o que você come, o relacionamento que você vive, como que tá a sua relação com seus filhos, com seus pais, com o lugar que você mora, com você mesmo. Porque apesar dos competidores falarem que a hora que sobe em cima de um boi não dá tempo pensar em nada, você sabe bem disso, Renan? Tudo isso tá ali, tá atrelado, né? Pode ser inconsciente, mas tá. Na verdade é inconsciente. Né? Na verdade é inconsciente. A pessoa não fica, na hora ali da adrenalina, ele não fica pensando no boleto que ele tem que pagar, na confusão que ele teve com a mulher, qualquer confusão que ele teve, ele não pensa, mas inconscientemente está lá. E a energia dele vai drenando. Aquela confiança, aquela dopamina que ele devia existir naquele momento, tá baixinha. Né? Ao passo que ela devia estar elevada. Ao passo que ele tinha que estar focado e exclusivamente concentrado naquele momento. Então, o mental coach, ele tem que organizar a vida do cara, senão não vai rolar. Exatamente. Um dos papéis é esse. Né? A gente chama de sessão, são de 8 a 10 sessões. A gente tem uma sessão exclusiva que a gente olha essa particularidade, né? A rotina. Cara, né? Desde a hora que acorda até a hora que dorme. Né? Para você tá tal hora em tal lugar, qual... Cara, eu tenho um problema, se vou compartilhar. Eu vou compartilhar isso para todo mundo agora. Eu sou muito metódica. Eu faço agenda. Porque se eu não fizer agenda, não funciona. Mas, por exemplo, se eu programei uma coisa às 10 e outra ao meio-dia e mudar a ordem, meu marido fala isso, eu fico louca. Porque se um dia antes eu já mentalizei, vou fazer isso. A última coisa que eu faço no celular é olhar a minha agenda do dia seguinte. Porque eu já sei, entendeu? Só que se eu acordo e alguma coisa mudou de ordem ou mudou o dia, aí, tipo, parece que meu dia já tá... Já gera um estresse. Eu sou muito metódica. Isso tem um porquê. Me conta. Dentro do perfil comportamental das pessoas, existe 4. Existem os comunicadores, existem os executores e existem os planejadores. E tem os analistas também. Os planejadores são essas pessoas que têm tudo planilhado, tudo organizado. E esse é o ponto positivo do planejador. Esse é o ponto que eleva ele, né? Qual que é o ponto de atenção? Exatamente esse que você mencionou. Saiu dos trilhos, se perde. Né? Ao passo que... Eu convido você a refletir sobre isso. Né? Ai, gente, desculpa, mas eu tô fazendo uma autoanálise agora aqui. Saiu do trilho, opa, qual que vai ser o próximo horário que eu posso voltar nos trilhos? E segue o jogo. A disciplina, essa parte, né, de ser mais disciplinada e ser mais organizada, me ajudou muito para eu sair de uma depressão. Tive uma depressão muito forte. E aí eu não tinha motivação pra nada, não queria fazer nada. E abria a rede social, via todo mundo muito motivado, aquela positividade, que eu falava, nossa, que saco isso, todo mundo. E eu vi, tipo, o tipo de pessoa que eu não gostaria de ser na minha rede social. Eu sou real life total, se eu tô bem, eu tô bem, se eu não tô bem, também não tô bem, eu sumo. Eu falo, gente, não tô legal, hoje eu não vou aparecer. Ok. Sim. Porque eu acho que a rede social, ela vem compartilhando pra adoecer pessoas mentalmente. E o que ajuda é a disciplina, porque não é todo dia que você vai acordar motivado, não é todo dia que você fala, oba, hoje eu vou treinar, oba. Perfeito. Não, tem dia que você não vai querer, mas se você já disciplinou ali, se você já colocou isso no seu dia a dia, você vai, e isso vai te fazer bem depois. E a gente lidar com isso dentro do time, né? É um dos pontos, né, do trabalho que a gente realiza no time. De domingo a domingo. Tá longe do microfone, chega mais pertinho. Os atletas que participam da PBR Teams, eles não têm parada, né? A gente viaja na quinta e retorna no domingo. E de segunda a segunda a gente tá se preparando, tá treinando até mesmo dentro do rodeio. Então, pós-lesão, você tomou um impacto ali na noite anterior, no outro dia você tá dentro da academia, né? Você não foi bem, você não teve o rendimento, principalmente o rendimento que você não esperava, o atleta tá desmotivado,
porque ele não foi bem, mas é um novo dia. Amanhã ele Aí tem você que chama estar o ali de Vinícius, novo. ó, fulano ali tá precisando. Sim, no nosso trabalho em conjunto individual, fora, né, dos times, a gente tem essa conexão, né, de ter essa troca de informação para poder trabalhar no ponto exato. Lembrando também que o nosso trabalho, na minha formação, a gente tem um pouco de psicologia esportiva na nossa grade curricular, que é muito importante para entender as necessidades do atleta. Com certeza. Então, essa conexão que a gente tem é importante para a gente trabalhar aquele determinado atleta. Pode falar. E fundamental, né, ter a rotina organizada. É fundamental, viajou, voltou, o resultado não foi o que queria, mas todo mundo estaca zero de novo, né? Retomar os trilhos novamente com a mesma intensidade, ou até mais, justamente por conta do resultado que não teve. Quando teve bom resultado, ótimo, continua, né? Fazer de novo. Nós temos vários tipos de pessoas. A pessoa que ela se auto-sabota, o que ela quer vencer. E nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que tinha uma vontade de ir para os Estados Unidos realizar o seu trabalho, teve o visto negado, mas você não desistiu. Não desisti. Isso foi combustível para você ir atrás. Foi combustível, né? Conta pra gente um pouco dessa história. Assim que eu formei, né, que eu tive a minha formação na faculdade, né, eu tive um trabalho de conclusão de curso, que era preparação específica para atleta de rodeio, né, a metodologia que a gente foi formando com profissionais que me ajudou nisso. E tentei o meu visto foi negado, né, 2 vezes consecutivas, eu sabia que não adiantava eu tentar mais. Então eu procurei outros meios, né, legais para que eu pudesse chegar nos Estados Unidos. E aí, Michele, teve assim que foi a montanha, aí que foi as barreiras, porque a gente estava no meio de uma pandemia, né, aquilo tudo muito novo, muitas pessoas perdendo a vida, né, o medo estava muito alto, a gente não conhecia aquilo que vinha, e nesse meio tempo era uma única oportunidade de buscar trajetórias para chegar nos Estados Unidos. Então eu saí do meu país, né, fui para a Itália, mas nesse meio tempo a Itália estava fechada, estava em linha vermelha, né, como se dizia. Fui para a Sérvia, da Sérvia fui para a Itália, da Itália fiquei ali quase 1 ano ali, né, trabalhando e conseguindo, né, uma documentação que abrisse portas para mim entrar nos Estados Unidos. Qual cidade você morou na Itália? Eu morei em Pescara, uma cidade linda, né, e a Itália, sou suspeito em dizer, sou apaixonado pela Itália até hoje. E tem essa conexão comigo, pessoas que me acolheram, né, amigos que a gente fez. Até um abraço para o Marcos, ele que é o primeiro italiano que tem uma arena dentro da Itália. Olha que legal. Em Roma. Legal, muito legal. Em Roma tem uma arena? Em Roma tem uma arena. E se eu não me engano, não sei se é julho ou agosto, tem um rodeio na Europa que eles dão 10 mil euros de prêmio ali pro campeão. Um rodeio muito grande e muito legal, lota de gente. Enfim. Então, fui para a Itália, fiquei todo esse tempo, consegui a documentação necessária e consegui a partida para os Estados Unidos. Né? Não foi fácil a trajetória, cheguei nos Estados Unidos, né? Difícil. Mas da Itália você foi para a Holanda também, né? Depois da Itália, eu fui para a Irlanda. Isso, eu fiquei na Irlanda 30 dias, ali onde eu apliquei o meu documento para ser aceito para entrar nos Estados Unidos. Então, foi uma jornada. Cheguei nos Estados Unidos também. Não comecei logo de cara já com trabalho à vista, né? Comecei com um atleta, foi o Luciano de Castro, ele foi abrindo porta para outros, até que eu entrei na clínica do fisioterapeuta americano, chama Fernando, que trabalhava com o time do Nashville, né? E esse Fernando me chamou para mim, né, trabalhar ali junto com ele, me convidou. Daí já abriu a porta da PBR Teams e depois a gente se fidelizou junto com o time do Arizona Redwires. Uau! Nós vamos entrar nessa conversa, né, de como funciona também nos Estados Unidos, como vocês têm aplicado o trabalho lá. A gente tá dando uma desbravada aqui no Brasil, mas a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estou de volta num bate-papo muito bacana aqui, né, com 2 profissionais incríveis. Tá aqui o Vinícius Alves e o Renan Camilo compartilhando com a gente o segredo do sucesso dos nossos atletas de alta performance do Brasil e dos Estados Unidos. A gente estava falando, Renan, um pouquinho dessa sua trajetória para chegar nos Estados Unidos. E Vinícius, como você chegou nos Estados Unidos? Olha, através de muita dedicação e também através da parceria com o Renan. Foi fácil visto para você? Foi fácil. Eu fui aos Estados Unidos na última final mundial, em maio, né? E eu já tinha aplicado visto antes e eu já estava tudo certinho, tanto meu como da esposa. Ela foi também? Foi. Que legal. Foi uma experiência única, juntos lá. A gente foi conhecer
com quem a gente fala somente online. Né? A gente foi conhecer de perto, visitei todos os atletas com o qual eu trabalhei, o qual eu trabalho. A gente foi muito bem recebido por eles lá. Um abraço a todos, sem esquecer de ninguém. E foi bem bacana, né? Uma experiência enriquecedora, né? Legal. Tanto no âmbito profissional, né? Como o mental coach de Bull Riders, como na vida pessoal também. Como a gente falou, quando você viaja, né? Você expande, né, seus horizontes. É um enriquecimento cultural gigantesco. Não dá para falar da profissão de vocês sem falar da transição que o rodeio passou, principalmente os atletas passaram. Eu sou da época, eu vou fazer 20 anos, né? Entreguei minha idade, fazer 20 anos de rodeio esse ano, e eu vi muita coisa em fundo de brete. E antigamente era totalmente diferente o comportamento como que eu vou falar isso? Deixa eu ver como eu vou falar sem ofender ninguém. O comportamento do atleta, que até então acho que ele mesmo não se colocava como atleta, a gente via muito bebida, fundo de brete, até drogas, a gente via algumas coisas que não cabe hoje dentro do rodeio, dentro de um atleta de alto nível. O rodeio, ele foi legalizado no esporte, ele foi reconhecido, e eu acho que hoje os próprios peões, eles sabem que eles são atletas e eles precisam tanto dessa consciência corporal, quanto dessa consciência mental também. Mas antigamente não era assim, e vocês pegaram essa transição também. Como foi trabalhar com esses profissionais? Para mim, essa transição, né, foi a barreira cultural mais difícil que eu tive, como eu já disse atrás. Eu falo que o atleta, antes ele era o profissional do rodeio, né? Hoje ele é profissional atleta, né? Porque vamos se pensar assim, o profissional que ele foi feito no rodeio antigamente, ele vem da fazenda, né? Das fazendas. Então tem um trabalho rústico, né? De peso, de fazer cerca, de cortar cana, tratar de touro, trabalho pesado, que vamos se dizer hoje é o treinamento funcional. Então, antigamente, o treinamento funcional dele era o próprio trabalho. Era a lida diária. A lida diária no gado, né, montar num cavalo. Às vezes o cara vai descer para pegar um bezerro, tem a vaca, o cara já aprendia a turear já na própria vaca, ele já aprendia a parte de salvar-vida. Então, a lida diária era o treinamento funcional desse atleta. Então, esse atleta já tinha um físico totalmente diferente do atleta da nossa era de hoje. Então, ele era mais rústico. E montava em touros, sempre estava montando mais em touros. Com o avanço, né, dos nossos dias atuais, da modernidade, vários atletas hoje, né, através daquilo que o rodeio vem trazendo nas telas, né, nas redes sociais, então pode levantar novos profissionais em qualquer área de cidades grandes, né, que quer ser atleta de rodeio. Então hoje a gente não tem aquela funcionalidade rústica do homem do campo, então procura-se um treinamento voltado, específico para criar essa modernidade desse atleta, para ele estar pronto para o combate com os touros. Então acho que tem toda essa diferença do antes para agora. Mas e essa mudança de comportamento? De consciência, não posso beber, não posso usar droga, não vou ficar na noitada, preciso me dedicar, eu tenho que ir pro hotel dormir, eu tenho que me cuidar. Teve uma virada de chave. Sem dúvida, Michele. E essa virada de chave, ela ocorreu e está ocorrendo ainda em função daquilo que a pessoa busca como objetivo de vida. Você vê, a genética dos animais, ela evoluiu demais. E se o atleta, o peão, não evoluir no que ele tem o controle e a capacidade de evoluir, ele não vai conseguir acompanhar, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que saiu ali, igual o Renan falou, daquele meio cultural, e hoje é uma indústria pujante. É uma indústria onde o investimento de patrocínios, ela é grande. Então, o astro principal dessa indústria enxergou isso também. E aqueles que não enxergou, tá na hora de enxergar, porque o melhor momento foi lá atrás e o segundo melhor momento é agora. Então, é bem esse ponto que a gente gosta de abordar com os atletas peões. Você faz parte de um meio, esse meio ele tá decolando, e você está correndo para subir ou você está ignorando, né, esse foguete que não tem ré de forma alguma, né? Então... E é só quem entender isso que vai conseguir. Com certeza. E fisiologicamente, Michele, né, o corpo humano, ele sempre cobra, né? Se você tem uma rotina, né, se você tem toda essa parte de disciplina, de cuidados voltado para a sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo,
automaticamente você vai ter uma resposta muito boa. E se você não tem essa rotina de disciplina, de cuidado mental e físico, automaticamente você vai ser cobrado pelo rodeio. Ainda mais, como o Vinícius disse, a nossa genética, o investimento de genética no Brasil, os touros estão sendo muito mais potentes, muito mais rápidos, Hoje muito mais intensos. Todo mundo tá trabalhando com genética, que Com era uma certeza. novidade antigamente, hoje é uma realidade. Com certeza. Esse final de semana agora, a gente teve o Combine da PBR Brasil, a gente estava lá junto com o meu time também, e com todos os outros coaches, né? Pulou alguns touros ali de linhagem americana com a intensidade, assim, que a gente só vê nos Estados Unidos. Então, automaticamente, essa intensidade está trazendo para cá. Estão sendo a transformação. Então, se os atletas não acompanhar essa mudança do rodeio, vão ficar para trás. Já teve algum atleta, assim, que vocês, na Cowboy Up, atendeu e falou assim, não, esse não vai ter jeito, esse não me obedece, esse não faz o que eu peço, ele quer ajuda, mas ele não se ajuda. Já teve algum, assim, que foi caso, não precisa citar nomes, tá? Mas que foi caso perdido, que não consegue... Bora. Não consegue seguir o cronograma? Exato. Existe sim, né? Cada indivíduo é único, cada pessoa tem um momento, né? Mas um ponto que é bem legal e que a gente sempre fala é que, cara, nós vamos dar o nosso 100% para que esse projeto funcione. Nós vamos estar aqui te suportando com as melhores ferramentas, com tudo que você precisar, da mais tecnologia possível e do que há mais de novo, inovador no mercado. Mas a sua parte a gente não vai poder fazer. Então, o jogo é bem aberto assim, né? Existe, mas a linha de trabalho é bem dessa forma, sabe? Eu acho que pelo feeling que a gente já tem, né, com a experiência de trabalho há muito tempo com atletas, e a gente sempre observando os principais pontos negativos e positivos, que por mais que ele comece, ele acha, muitos que a gente, né, que passam por esse problema, acha que, poxa, eu vou ter uma receita de bolo, então eu vou fazer aquilo ali e eu vou conseguir ter êxito. Mas ele não pensa em si que a constância vai levá-lo. Então, a maior dificuldade minha de lidar com atletas, hoje eu acredito que a nossa, às vezes não é nem as vitórias, é as frustrações. Muitos atletas não conseguem lidar com as frustrações e muitas vezes desistem, né? Às vezes está perto de conseguir chegar, muitos estão perto de conseguir chegar ao êxito, só que a frustração é um efeito colateral que faz com que ele desista, né? Porque acha que tem uma receita mágica para isso e não tem constância, dedicação, com as ferramentas ele consegue. O cara tem que ser obstinado, ele tem que ser obcecado por isso, na verdade, essa é a palavra. Essa é a palavra. E os grandes atletas lá são obcecados. É isso que os bastidores não mostram. Eles são obcecados. Eles fazem tudo, né? Eles se cuidam, eles estão na academia, eles estão treinando. Aí eu acompanho muito na rede social o Cassinho, o Cássio Dias. Dedicado. Ele foi campeão mundial, mas eu conheço ele desde quando ele estava aqui na equipe Roseta. Inclusive, eu estava até comentando com vocês os bastidores no episódio dele no Animal Metralha, tava 15 pontos na virilha, enfim, eu sempre conto essa história. E eu vi uma coisa diferente nele. Eu vi um menino com muita garra. Mas nesse rodeio que eu vi, eu já vi ele bebendo no fundo do brete. Hoje ele não faz mais isso. Mas isso foi quando eu conheci o Cássio. Bebia, tava ali com a galera, menino novo. Aí logo na sequência ele conheceu a Ju. A Ju já mudou. Tipo, né? Já mudou completamente. Eles falam muito de Deus, religião, formaram uma família. O Cássio pegou todo esse foco dele e falou, não, vou mudar a minha vida e a vida da minha família. E ele fez. Ele foi do extremo ao outro, sabe? Eu olhava pra ele, eu via duas coisas. Eu sabia que ele tinha uma coisa muito forte, que se ele fosse pro lado ruim ia ser muito ruim, ou se ele fosse pro lado bom ia ser muito bom. E são escolhas, né? Eu falo que o Cássio, né, é um talento, Deus deu esse dom pra ele, e quando junta o talento com a disciplina, você forma um campeão mundial. Ele é obcecado por montar em touros. Os componentes que eu acredito que precisa para ser um campeão mundial. José Vitor Lemo, talento, disciplina. Cássio Dias, talento, disciplina. Vários outros atletas, talento e disciplina. Quando junta esses dois componentes, você vê o extraordinário, né? Então o Cássio, né, eu vi isso, né, essa transformação dele, essa aceitação para o lado de alta performance e junto com o Guilherme Marco, todo o trabalho que o Guilherme fez com ele, né, todo o trabalho de aceitação que o Cassim teve e sacrifício, tirar algumas coisas que ele teve que tirar da vida dele e colocar o foco para ser um campeão mundial junto com a base familiar, o cara transformou num fenômeno. Cara, a mulher, ela edifica o lar. O lar. E a Ju foi uma dessas mulheres. Sim, ela... Foi, sim.
Ela orou muito, ela é uma mulher de muitos propósitos, assim. Os dois, claro que tem todo o mérito do Cássio também, mas foi uma transformação muito bonita que eu vi na vida dos dois. E hoje, graças a Deus, eles estão lá e estão super bem. Sempre atrás de um grande profissional, uma grande mulher, né? Exato. Meninos, nosso bate-papo tá muito bom. A gente vai começar a falar dos atletas agora dos Estados Unidos, que vocês atuam, dos nossos brasileiros, mas no próximo programa. Porque o bate-papo aqui vai longe ainda. Então, a gente vai conversar, entrar a fundo aí, falar de Cassinho, falar com outros atletas também, daqui a pouco. Bom, queria agradecer por vocês terem vindo aqui. Eu acho que é super importante a gente mostrar o quanto o nosso esporte vem evoluindo e merece essa atenção, o quanto profissionais como vocês são primordiais para a evolução, né? Você que veio de tão longe também para falar com a gente, eu fico muito feliz e muito honrada de tê-los aqui conosco. Enfim, eu tenho certeza que o pessoal de casa amou também. Vinícius, muito obrigada. Obrigado você, foram 500 quilômetros que eu rodei e vou voltar os outros 500, mas valeu cada quilômetro e cada segundo. Afinal, falar de mentalidade, falar de rodeio é algo que tá aqui, ó, no coração, e a gente faz isso com muito carinho, com muito amor. E vamos pra cima sempre. É isso aí, Renan. Bate-papo muito bom. A gente tem muito que conversar. Então a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Mas muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço, Michele, pela oportunidade, né, da gente contar um pouco da nossa história, né, da nossa trajetória. Agradecer também, né, a minha família, minha esposa e... Olha lá, manda um recadinho pra ela. Ticiane, né, minha companheira de trabalho, minha companheira de luta, sempre junto comigo. Te amo muito e tô muito feliz por estar aqui com vocês, aqui compartilhando tudo isso. Vai, Vinícius, agora fica pra trás não. Olha lá e manda também. Débora, obrigado por tudo, amo você. Marcos, Vinícius, Felipe, papai tá aqui, amo vocês. É isso aí, parabéns pelo trabalho de vocês. E no próximo programa nós vamos continuar esse bate-papo, falar um pouco mais sobre os segredos de sucesso. Estamos focados aqui nos profissionais de montarias em touros, mas esse assunto serve para você também, que tem a sua empresa ou que é dona de casa, porque você trabalhar a sua mente e o seu corpo para ter, né, uma qualidade de vida melhor é primordial em qualquer área. Então fica com a gente, te espero no próximo programa, e aí já dei um spoiler de quem serão os próximos convidados. Um beijo! E até a próxima.